rogando a Deus, em nome de Jesus, o auxílio dos bons espíritos, para estudarmos o Evangelho nas anotações de João. Eis ali o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez no mesmo local do batismo, com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus que passava, disse: Eis ali o Cordeiro de Deus. Cenário: Rio Jordão. Estando presente neste cenário, hoje, olhando os aspectos da natureza, as árvores, os rios, as águas, Jordão, aquele que desce, pensando na circunstância do caminho que faz esse rio, descendo muitos metros, inclusive abaixo do nível do mar, centenas de metros, passando pelo lago de Genezaré, mar da Galileia, um pouco mais de 200 metros abaixo do nível do mar, e continua descendo até o lugar mais baixo em que o olho humano pode tocar neste planeta, o Mar Morto. Mas o que nos impressiona é olhar por este espaço e ficar pensando que neste cenário passou Jesus. Ele viu, sentiu, ensinou por aquelas áreas. No entanto, a palavra do Evangelho de João, João Evangelista, fala de João o Batista, em que João vê Jesus passando em algum ponto do Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, o local do batismo. E diz: eis ali o Cordeiro de Deus. Para nós, a sensação é diferente do que para os judeus que ouviam esta colocação de João Batista. O que os judeus pensavam quando ouviam falar de Cordeiro? Que emoções, que lembranças, quais as figuras saltavam dos corações dos judeus? Porque havia um significado muito forte para o Cordeiro e relativamente diferente dos nossos usos e costumes, que não estamos no judaísmo. Abraão, o pai hebreu, iria sacrificar seu filho por amor a Deus, Isaac. Foi substituído, o seu filho foi substituído. Um anjo disse que Deus dispensava o sacrifício do seu filho Isaac. Então, foi sacrificado no lugar do seu filho um cordeiro. E o cordeiro começa a marcar uma posição de sacrifício e intimidade com Deus. Pois o pai do povo hebreu, que havia deixado suas terras, havia um compromisso íntimo com o Criador, uma promessa, todo um relacionamento. E aí estamos dentro do Cordeiro, do sacrifício, da intimidade com Deus. Tempos passados, Moisés, a Torá, os mandamentos, os 613 mandamentos,
248 da forma positiva, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. 365 negativa, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. As grandes festas, as festas de peregrinação, a caminhada obrigatória ao Templo de Jerusalém, a festa da liberdade, a Páscoa, tem que sacrificar um cordeiro de um ano e prepará-lo minuciosamente, detalhado na lei, o modo de preparar o cordeiro, em virtude de que o povo hebreu conseguiu a sua liberdade diante do faraó do Egito, na 10ª praga, em que viria a morte dos primogênitos, exceto nas casas em que houvesse o sangue de cordeiro, laterais e a parte superior. Sacrificado o cordeiro, Moisés, recebendo de Deus, na palavra de Deus, esta exortação para poupar a vida dos primogênitos. Novamente, o vínculo, a presença divina, a intimidade com Deus e a questão do sacrifício. E João Batista, eis o Cordeiro de Deus, apontando Jesus de Nazaré. A sua intimidade com Deus, o Cristo, Messias, provada por seus poderes naturais, mas extraordinários, admiráveis, as curas, domínio sobre as leis da natureza, e o seu sacrifício, entre aspas, não a questão carnal, o sofrimento, os açoites, a coroa de espinho, os maus tratos, a crucificação, mas na circunstância do nosso ponto de vista, de um espírito que chegou à perfeição, um espírito puro, vir nas nossas condições animar um corpo humano, com as dificuldades, com as atribulações da vida humana carnal na terra. E num cenário de uma compreensão espiritual muito pequenina, compreendiam que havia um Deus único. Tinham as leis muito misturadas. A lei moral de parte divina, no entanto, uma série de leis regulamentando circunstâncias tão pequeninas da vida comum. E provocando muitas vezes um conflito. Tem que fazer circuncisão no 8º dia. No sábado não pode trabalhar. E se o 8º dia cai no sábado? Não matar, mas a mulher flagrada em adultério, apedrejamento, morte. A passagem dentro do templo, em certos cenários, pelos gentios, pelas mulheres, pelos homens que não eram sacerdotes, pena de morte, apedrejamento. Os 2 discípulos, ouvindo-o falar assim, seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus, e os vendo a segui-lo, perguntou-lhes: que procurais? Então notamos que João Batista, quando apontou Jesus, afirmando ser o Cordeiro de Deus, estavam com ele 2 discípulos, que passaram a seguir Jesus.
Imagina a sensação, né? Você está passando num lugar, alguém aponta para você, você está lá à distância. Aí as pessoas que estão com aquela pessoa que apontaram vão atrás de você e começam a te seguir. Você vai... É isso. Jesus para, se volta para eles e questiona: que procurais? Por que me segues? Que buscais? O Espírito Emmanuel nos traz no livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 22, uma reflexão muito interessante a respeito de seguir Jesus e do que se busca seguindo Jesus. Agora mesmo, na nossa prece, terminamos com o desejo de seguir Jesus. Os senhores vieram aqui com o desejo de seguir Jesus. Em todos os templos entram pessoas com o objetivo de seguir Jesus. Porém, na verdade, Emmanuel nos traz a reflexão a respeito da pergunta do Cristo: mas o que você busca de fato? É a cura do corpo? Você está com um problema de saúde? Uma doença incurável? Um desconforto do físico? Você está seguindo Jesus para obter uma cura no corpo carnal? Seria uma dor moral? Um desafeto familiar? Uma dificuldade de relacionamento? Uma desilusão com pessoas? Angústia, tédio? Um sofrimento moral? E você deseja então alívio? Emmanuel diz que muitos seguem Jesus na tentativa de subornar a Deus. Querem estabelecer uma relação comercial, do tipo: eu pago isso e quero aquilo. Existe também essa circunstância. Outros seguem o Cristo buscando uma evolução do próprio espírito. Estão em busca de forças para conseguir um autodomínio, dominar as próprias imperfeições morais, atormentados pela consciência, lutando com dificuldades para não sentir inveja, mágoa, ambição, apego à matéria, buscando conhecimento da vida espiritual, a respeito do próprio corpo espiritual, do perispírito, da organização dos espíritos, das suas cidades, dos seus objetos, da hierarquia. Nós, particularmente, com a possibilidade da misericórdia divina, nos concedendo a doutrina espírita, estamos diante de um tesouro que podemos buscar. Uma boa resposta para o que estamos pensando, para os nossos problemas. O Livro dos Espíritos, mais de 1000 boas respostas. Uma boa solução, o Evangelho segundo o Espiritismo, a interpretação dos bons espíritos sobre a moral do Cristo. Mais de 400 livros na produção mediúnica de Chico Xavier. Romances baseados em fatos reais, que nos proporcionam o exercício das fibras do sentimento, que nos elevam. A própria leitura do livro já é um tratamento. Então, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia. Há 2000 anos, conhecendo detalhes do grande dia do Calvário,
quando Jesus foi crucificado, a real posição de Pôncio Pilatos, o senador Públio Lentulus, e a vida no mundo espiritual, através dos livros do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, iniciando por sua própria experiência no livro Nosso Lar, e nos contando detalhes da cidade espiritual de Nosso Lar. Temos noções da espiritualidade mais serena, mais evoluída, dos irmãos que sofrem, das trevas. É um mundo imenso, mas estamos procurando isso? E Emmanuel termina o comentário com uma reflexão maravilhosa. Ele diz assim: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Vejam que figura forte Emmanuel nos coloca. Jesus perguntando com interesse a cada um de nós, no umbral, na entrada, que vieram buscar. Responderam-lhes: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Então eles foram e viram onde Jesus morava, permanecendo com Jesus esse dia. Era a 10ª hora, aproximadamente. 10ª hora não é 10 da manhã. Para eles, 6 da tarde. Porque eles começam a contar o tempo às 6 da tarde. Primeiro vem a noite, depois vem o dia. Então, 12 horas de noite, 12 horas de trevas. 12 horas do dia, 12 horas de luz. E começam pela noite. Mas por que eles começam pela noite? Porque querem ser diferentes, queriam ser engraçadinhos. Tem um motivo? A Torá, o livro da criação. Que primeiro tudo era trevas. Aí Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então primeiro vem a escuridão, depois vem a luz. E Deus vai criar mais para frente o sol, a lua, as estrelas. Então primeiro eram as trevas, logo o dia tem que começar pela noite. Por isso inicia às 6 da tarde. E das 6 da manhã começam as 12 horas da luz. Então 10ª hora durante o dia, durante a luz, é 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. No dia seguinte, ao alvorecer, André procurou seu irmão Simão e lhe confidenciou: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, o qual, assim que ouviu, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Outra circunstância muito interessante, pois seria o primeiro momento na vida que Jesus estaria diante de Simão. Simão Pedro, né? Se a gente chamava Pedro, Simão. Até então era Simão, não era Pedro. Porque Pedro foi o nome que Jesus colocou nele. Então nunca tinham se visto. Seriam apresentados. Naquela época não tinha Facebook, não dava para pesquisar, não tinha Google, não dava para entrar lá, nada disso. Quando André coloca o seu irmão Simão diante de Jesus, notem que quem fala é Jesus. E ele fala conhecendo tudo. Ele diz assim: você é Simão, filho de Jonas. Ou João, né? Era um modo de ter um nome naquela época.
Simão Bar Jonas, Simão filho de João. Hoje nós temos nome com sobrenome. Mas naquela época era o nome, filho, e aí o nome do pai. Então Jesus sabia de quem se falava, não era necessário que fosse apresentado. Ele conhecia o nome da pessoa, conhecia quem era o pai. E o evangelista João, um pouco mais adiante, vai expressar esta informação no evangelho. Ele diz, não era necessário falar nada de ninguém, porque Jesus já conhecia a todos, e não era possível enganá-lo. Ele conhecia o que passava no coração das pessoas, sabia o que elas estavam pensando, o que vinham fazer, e já conversava a respeito, reagia a respeito. Isso não é milagre, isso é poder natural de um espírito que chegou à perfeição. No entanto, no nosso nível evolutivo, nós temos carteira de identidade, passaporte, impressão digital, fazemos 1000 observações, documentos e somos continuamente enganados. Né? Fantasma, conta fantasma, acontece de tudo, em todos os lugares, observamos. E de coração, então, e aí nós levamos um baile longo já. O pessoal pode vir com todos os documentos ancestrais, mas no íntimo, quem consegue realmente ler dentro da pessoa o que ela está pensando, o que ela está sentindo, quais são os seus problemas, suas angústias, seus sentimentos, seus propósitos, seus objetivos. E Jesus dá o nome de Simão, ele dá o nome de Cefas, mas só que Cefas era pedra. E aí tem algumas reflexões a fazer, porque o nome não é ao acaso. Chega aí, você vai ser esse nome, você vai ser assim, qualquer nome, de qualquer jeito, não. O nome tinha ele era um atributo, ele estava ligado a uma ideia, um conceito, como alguém muito magro, muito alto, muito gordo, muito baixo, muito lento, a qualidade, um atributo da pessoa. E a pedra, que foi o nome que Jesus deu, só que na nossa tradução está Pedro. Porque teria condições, no nosso modo de entender, de pensar, de sentir, os discípulos de Jesus. Primeiro o Senhor pega mal, né? Um homem com nome terminado em A, no nosso idioma, não dá certo, né? Não dá. Ainda rocha com um sobrenome, talvez, mas era pedra. Então, os tradutores fizeram Pedro. Só que para nós, Pedro não lembra pedra. Pedro, a gente ouve, né? É meio difícil pensar em pedra, né? Então, quando lemos Pedro, o apóstolo de Jesus, Pedro, na realidade, os judeus, quando viam isso, eles ouviam falar de um objeto, a pedra, que todos conhecemos, pedra. E a pedra tinha um significado, da mesma maneira que tinha um cordeiro. E esse significado tinha uma relação muito forte com Pedro, com o Senhor Pedra, o Cefas. Esse já está melhorzinho, né? Cefas, podia deixar como em grego, Cefas. Em S assim passava. A gente vai de Cefas, pedra em grego. Qual era? Pedra, ela marcava um fenômeno espiritual de altíssima importância. Uma manifestação espiritual, ostensiva, grave, séria, um potencial de fenômeno de comunicação com os espíritos. E por quê? Aonde eles receberam os 10 mandamentos? Deserto do Sinai, Monte Horebe. Veio como? Um notebook digital? Na lousa? Um papiro? Pergaminho? Não, na pedra. Na pedra. O templo de pedra, construído pelo rei Salomão, o terceiro rei, Saul, Davi, Salomão, construiu o primeiro templo de pedra, onde ficava a arca da aliança com as tábuas da lei, as pedras em que estavam escritas os 10 mandamentos. Quando a arca da aliança desapareceu devido à invasão
do rei Nabucodonosor da Babilônia, e não se tem conhecimento, a partir daí, se ela foi profanada ou enterrada. No lugar da Arca da Aliança, eles colocavam uma pedra dentro do Santo dos Santos, em que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, o dia do grande perdão, né? Então a pedra tinha uma relação com fenômenos mediúnicos, e Pedro tinha uma mediunidade ostensiva notável. Quando Jesus escolhe 3 dos seus discípulos para subir com ele no Monte Tabor, Pedro, Tiago e João, e lá ocorre o quê? A transfiguração de Jesus, em que ele realiza uma emancipação do seu corpo espiritual do perispírito e se mostra, fica visível para Pedro, Tiago e João. Além disso, ocorre uma materialização, aparece a aparição dos espíritos de Moisés e do profeta Elias. Moisés, que já estava morto há mais de 1000 anos em corpo carnal. Então o espírito de Moisés, o espírito de Elias, Jesus em transfiguração com o perispírito modificado, provocando aquele fenômeno, aquele brilho, conversando com Moisés. Vejam um detalhe aí, um homem, Jesus, conversando com um espírito, Moisés, conversando com outro espírito, Elias, sendo assistido por 3 homens, Pedro, Tiago e João. Comunicação de homens com espíritos, na própria letra do Evangelho. Outro momento em que a mediunidade ostensiva de Pedro é notável no Evangelho é na morte aparente da filha única do chefe da sinagoga de Cafarnaum, de Jairo, em que diziam: não perturbe mais o mestre, sua filha já está morta. E Jesus diz: ela dorme. E ele seleciona Pedro, Tiago e João. Não é mera coincidência, é atributo orgânico, é condição de mediunidade ostensiva. Estava sendo escolhido por uma técnica. Então Pedro, dentro do contexto que estudamos hoje, tem esse nome atribuído por Jesus em virtude da sua mediunidade ostensiva, dos fenômenos espirituais possíveis de ocorrerem com ele, que para os judeus, em linguagem figurada, pedra, que passa a ser o nome dele, Cefas. Na tradução para nós, Pedro. No dia seguinte continua, mas esta continuação é o nosso estudo da próxima sexta-feira. Família espiritual de Jesus, vamos estudar agora um pouquinho dessa relíquia das informações da vida no mundo espiritual. Vamos para o livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Estamos estudando na ordem sequencial observações do capítulo 19, que estuda passes, que daqui a pouco estaremos realizando o nosso tratamento. E já estudamos este serviço, assim como outros presentes em muitos centros, a observação de que os espíritos que trabalham nesse serviço são muito evoluídos, e André Luiz descreve o modo que os observa, que eles atendem às pessoas e os espíritos que acompanham as pessoas. Então, teremos tratamentos nós e os espíritos que nos acompanham, e que são espíritos que têm muita técnica. A exigência para se trabalhar como espírito
que é diferente da nossa realidade de trabalhar como médium, como encarnado. São exigências diferentes. Como espírito, as exigências são muito grandes. O domínio, a compreensão, o equilíbrio, o amor, a fé vigorosa, a profunda confiança no poder de vida, a compreensão da vida, muitas exigências. E que o médium da esfera carnal, a boa vontade pode suprir essas deficiências. Porque se tivéssemos que ter as mesmas exigências, quase que não haveria passe possível. Então, as exigências são de acordo com as nossas possibilidades evolutivas, que de modo geral todos podem cooperar, desde que tenham a fé sincera, o desejo sincero de fazer o bem. Isso é o que estudamos até a última segunda-feira. Hoje vamos seguir. Um serviço para o bem, não aguardar uma mediunidade curadora miraculosa. Vejam, né? Porque na verdade, quando a pessoa percebe, ainda mais como está escrito na letra do ensino André Luiz, que se ela é aceita pelos espíritos, dentro desse contexto, com a sua boa vontade, com a sua fé sincera, ela vai ganhar um benfeitor espiritual que vai acompanhá-la durante o trabalho. Vai inclusive primeiro cuidar do médium, para depois usar o médium para cuidar das pessoas e dos espíritos. O médium é o primeiro a ser tratado por esses espíritos superiores, ou a ser isolado se não tem condições de serviço, né? Mas ele é o primeiro que recebe a aproximação. Agora, estando em condições de trabalho, temos que ter consciência que é um serviço para o bem. Não vamos ter, nas nossas possibilidades tão pequeninas, tão iniciantes, né? Imaginar aquelas curas dos apóstolos de Jesus. Pedro, depois da crucificação, em Atos dos Apóstolos, quando estava com o poder que Cristo o havia colocado nele, né, como médium de cura, disputava um lugar na sombra, não tinha lugar nem na casa do caminho. Ficavam fora, no sol, falava assim, Pedro vai passar aqui, vou ficar aqui porque a sombra vai bater em mim, a sombra de Pedro. Eles disputavam o lugar da sombra de Pedro, Atos dos Apóstolos. Então não é a nossa realidade. É uma proposta de trabalho no bem, que é os irmãos encarnados, os espíritos que receberão o tratamento, né, vão sentir alívios. É tratamento. Então, não é para ter expectativa, agora vou trabalhar no passe, as minhas deficiências, que são muitas, serão supridas pelos espíritos que são bem mais evoluídos, e imagina que ele faz o passe e aí ocorrem os milagres, né? Umas curas fantásticas, né? Cobra de si mesmo. E esse conceito também é em todos os outros departamentos do trabalho. Como é a nossa palestra, o nosso estudo, né? É algo de útil, não é um negócio, não. É um estudo que nós vamos vendo, observando, compreendendo uma luz, outra luz, né? Não é nada de espetacular, suntuoso. Muito interessante que André Luiz observa uma movimentação toda especial e ele faz um esforço para dominar os detalhes do que está ocorrendo, porque ele tem o objetivo de escrever para os irmãos encarnados. Para nós somos os irmãos encarnados. Não é assim, não dá um gosto, assim, um consolo, um gostinho todo especial. Imaginar que o espírito de André Luiz fez esse esforço pensando em nós, que íamos estar lendo, estudando, querendo saber, e ele então, mas eles vão ler os livros, é para eles. Isso tem uma proposta, um carinho do Cristo todo especial, é o Consolador prometido, é o desenvolvimento da codificação de Allan Kardec. E ele vinha, né, dentro de um contexto
trazer detalhes para nós. E realmente estamos fazendo, estamos lendo linha por linha, buscando os mínimos detalhes nessas informações que nos esclarecem. Vamos receber tratamento? Um dia mais tarde, nós vamos estar auxiliando, trabalhando no mundo espiritual. Vamos nascer de novo e vamos estar inseridos outra vez nesse trabalho, num campo de sequência. Os que fazem bem hoje, quanto tempo eles gastaram, quantas vidas até aprenderem o que sabem. Esses espíritos que ele diz, a túnica era alva, eles possuíam uma técnica enorme, um autodomínio fantástico. Quanto que eles erraram até aprender a fazer certo? Quanto tempo Jesus utilizou para chegar na perfeição? Ele já foi criado perfeito por Deus? Com a compreensão espírita, sabemos que não. Seria um privilégio, porque Deus cria uma criatura perfeita e nós tendo que sofrer tanto para chegar à perfeição. Nenhum dos espíritos puros foi criado perfeito, ou foi criado espírito puro. A igualdade, a justiça, todos criados nas mesmas condições, no princípio inteligente. E na evolução, nos encontramos na fase humana. Jesus passou por ela, não na Terra. E Emmanuel nos traz na psicografia de Chico Xavier que os mundos que Jesus fez a sua evolução não existem mais. Assim como, muito provavelmente, quando nós chegarmos perto da nossa perfeição, a Terra já não deve existir há muito tempo. Quantos anos mais pode existir a Terra? Mesmo com a boa vontade do homem, alguns bilhões de anos. Seria suficiente para a nossa perfeição? E a ciência acadêmica nos mostra os berçários de estrelas, o buraco negro, a matéria se transformando, se compondo, decompondo. Mundos menores, maiores, nos deixam atônitos quando pensamos no tamanhos, nas épocas, nas sucessões. Mas o que sabemos que é certo, porque inclusive vemos um trecho, né? Não podemos ver os espíritos puros, mas notamos os que estão sofrendo muito. Auxiliamos os que cometeram a infelicidade do suicídio, estiveram no domínio das drogas, partiram com sentimentos de mágoa, de inveja, de apegos à vida material, e eventualmente, nas nossas reuniões mediúnicas, em contato extensivo com os espíritos, participamos da equipe, numa condição bem pequenina, mas estamos lá, com os irmãos que sabem mais, que têm melhor coração, que têm melhor conhecimento. E observamos o quê? O progresso. Muitas vezes notamos espíritos que estavam lá, assim, de repente já estão bem acima da gente, a gente foi ajudar, daqui a pouco ele está ajudando. Não vimos Maria Madalena? Saulo e Paulo de Tarso? Não vi nenhum desse não, né? Mas vi algumas evoluções, né? A nossa depende do nosso esforço. O que estamos fazendo realmente para aprender, para conhecer, porque a informação está disponível. Aliás, vamos gastar muitas vidas para aprender o que já está disponível na produção mediúnica de Chico Xavier. No 11, ele fala os valores reduzidos. É muito interessante essa parte, porque tem pessoas que dizem, eu tenho boa vontade, eu faço por amor, eu quero fazer o bem, e é convidado a trabalhar. E aí a espiritualidade olha e fala, nossa, tudo bem, né? Nós vamos suprir a deficiência dos irmãos encarnados. Mas os valores reduzidos deste irmão são bem reduzidos mesmo. Mesmo assim, eles têm condições, né,
de suprir essas deficiências. Então, conforme a condição das pessoas que realmente compreendem que os seus valores são muito reduzidos, lutam consigo mesmos no autodomínio, a intensa luta para dominar as suas tendências morais, para suprir a falta de conhecimento, se houver o desejo do bem, do amor, da espiritualidade, se não for por uma questão de vaidade, de bens transitórios, mesmo com valores reduzidos, a espiritualidade superior aproveita o irmão nessas condições. Na sequência, ele nos traz uma pergunta que deve estar no coração de todos aqueles que desejam trabalhar no passe, qualquer outra parte, assim. Ele diz assim: mas como é que eu desenvolvo a minha capacidade? Que pergunta interessante. Como desenvolver a nossa capacidade de radiação, de trabalho para cooperar melhor? Que cuidados temos que tomar? O desenvolvimento. E os espíritos dizem, o instrutor do espírito André Luiz diz: o equilíbrio emocional para não haver excessos na mágoa, na paixão e na inquietude. Ei, agora ficou inquietude. Né? Então, não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. E fica muito claro, quer dizer que o médium encarnado, ele vai ser passagem, porque o espírito vai fazer uma espécie de farmácia de manipulação. Pegar dos seus fluidos nobres, que ele tem em virtude da sua evolução, fluidos da natureza, fluidos do médium, de acordo com o diagnóstico da pessoa, do espírito a ser tratado, e vai se utilizar do médium, através da sua oração e dos seus gestos. Se o médium tem excessivo desperdício das suas forças, do seu pensamento e das suas emoções, em paixões, ansiedades e mágoas, né? É um cano entupido, torto, furado. E o aspecto físico, orgânico, fisiológico, influi também. Ele fala dos excessos de alimentação, álcool e tóxicos, e traz detalhes. Mas nesse contexto, é melhor cada um que possui essa proposta de trabalhar no passe, pegar o livro Missionários da Luz, e ir no capítulo 19, e ler esse trecho com cuidado, porque senão, de repente, a pessoa começa a mudar de vida, nos seus cardápios, chega na geladeira, fazer uma reforma aqui e tal, e completamente fora do contexto que está colocado na letra. Em relação a excessos, em relação a álcool, a escolha dos alimentos, a questão orgânica. O contato incessante com benfeitores espirituais para sugestões de melhoria moral. Então quer dizer que esses espíritos benfeitores, que primeiro tratam o médium e depois se utilizam dele para tratar os encarnados e os espíritos, suprindo as deficiências do médium, não ficam só com ele no trabalho do passe. Eles ganham, os médiuns encarnados ganham um companheiro contínuo, diário,
nos dias que não tem trabalho, nas outras horas, desses benfeitores que passam a exercer uma influência, uma proteção, a nível de sugestão para a melhoria moral. É exatamente isso. Que fabuloso, né? Receber um benfeitor que, além de trabalhar conosco no momento do trabalho, ele passa a nos acompanhar continuamente, em todos os momentos da vigília e do sono, respeitando a nossa vontade livre. Se tivermos preguiça, né? Se cairmos nas mazelas morais, ele deixa. Ele deixa. Mas ele vai dar muito conselho, vai fazer as advertências, nós vamos ter que lutar, a consciência vai estar lá. Está errado, não faça, volta. E nas nossas quedas, ele é o primeiro a dar a mão. Volta, querido, vem, amor, vamos trabalhar, é assim mesmo, não desiste, persevere. Então, esse benfeitor espiritual passa a nos acompanhar em qualquer tarefa que estejamos dentro. O que é válido para o passe é a mesma lei, cada um dentro do seu contexto. Que há muitos trabalhos dentro da instituição. E André Luiz diz, se de repente não tem médium, como é que faz? Fica sem auxiliar? Os espíritos nobres, esclarecidos, superiores, estão na dependência de encontrar um médium, e encontrar um médium na circunstância adequada para poder auxiliar, poder tratar uma pessoa ou um espírito de modo algum. Né? Nós é que precisamos deles. É uma oportunidade para nós. Eles possuem muitos recursos, incomensuráveis modos, oportunidades, e distribuem o tratamento em todos os lugares, não só dentro do conhecimento espírita cristão, em todos, materialistas, maus, adversários do bem, total, em todos. O bem é distribuído no planeta inteiro, sempre, continuamente. Porém, é realidade que existem as circunstâncias favoráveis para receber o tratamento, o merecimento, a adequação para a evolução espiritual. Existem circunstâncias favoráveis que facilitam os trabalhos dos bons espíritos. Então, a iniciativa de realizar o tratamento não depende dos médiuns adequadamente preparados. Porém, contar com médiuns preparados é algo importante, é algo bom, né? Na questão da qualidade. Se eles encontram o ambiente que eles controlam, preparam o cenário, preparam as propriedades, o médium preparado, então é um facilitador enorme para realizar o trabalho. Nós podemos ir do Guarujá a São Paulo a pé, de bicicleta, de ônibus, de automóvel. Cada circunstância tem a sua facilidade, a sua dificuldade. Do mesmo modo, a espiritualidade superior. Eles têm condições de atender ao bem sempre. E além do mais, ele observa que é muito rigor imaginar que não tem ninguém em condições, mesmo sem consciência de que está participando. Eles encontram com facilidade alguém, mesmo numa outra fé, mas com um bom coração, que pratica a comunicação com Deus, ora, possui virtudes, faz um esforço de uma vivência moral elevada, já é um doador dos fluidos necessários. Pode estar na vizinhança, do outro lado da rua, um X afastado. Somos doadores continuamente, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Unicamente que dentro dessas condições,
observando a nossa vida fora do centro, estudando e aqui colocando, de acordo com o ensino dos Espíritos, a oração, o convívio com a espiritualidade superior, nos colocamos em circunstâncias favoráveis. Ele observa que ele diz todos esses detalhes, não é para desencorajar, é para nos orientar. Então, nada de complexo de culpa, de sofrimento, de tormentos. O objetivo é alegria, é felicidade, é prazer. Então, nós vamos trabalhar a reforma íntima, o progresso espiritual, com bom humor, com um sorriso nos lábios, com aquela proposta de realmente ser feliz para auxiliar os outros serem felizes. E a partir da próxima observação, nós vamos entrar nos casos práticos. Algumas pessoas que tomaram o passe, realizaram o tratamento espiritual nesse centro espírita que ele está observando. E vamos ver então a condição das pessoas, como os espíritos fizeram o diagnóstico, como eles procederam no passe. E é interessante que cada pessoa foi tratada de um jeito diferente. Foi tocada pelos espíritos. Não é necessário ser tocado pelos médiuns encarnados, como está no ensino do Espírito Emmanuel, mas os espíritos, a espiritualidade superior, trabalha no corpo espiritual, no corpo carnal, das pessoas e dos espíritos, e os casos, cada pessoa vem com sua realidade, com sua doença, com seu problema, com a sua tribulação, como somos nós. E os espíritos, ele observa eles fazendo um procedimento para cada um de um modo. Isso começaremos a estudar, caso por caso, um caso por noite, a partir da próxima segunda-feira. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. Deus, eterno Criador, em nome do Cristo, agradecemos a oportunidade de receber o amor dos bons espíritos, que através do pensamento e dos bons sentimentos trazem as luzes dos livros de Allan Kardec e de Chico Xavier para a nossa visão espiritual, pois ainda estamos tão pequeninos, perdidos num verdadeiro labirinto, atormentados com as nossas experiências num planeta de expiações e provas. E nas doenças do corpo, nas dificuldades financeiras, nas desilusões com pessoas, nos desafetos familiares e na vida do mundo em que vivemos. E observamos pela mídia, notamos os conflitos, a preocupação materialista, a dificuldade da paz, a interpretação tão estranha do Sagrado Evangelho de Jesus, o fanatismo, muitas vezes, a religião sem provas, a ciência sem ideal. No entanto, a nossa realidade, por esses poucos momentos, é a luz. É a luz que Jesus nos traz. E queremos responder ao Cristo,
que está no umbral da nossa instituição religiosa, perguntando: que buscais? Buscamos Deus. Viver com Deus. Construir o reino de Deus em nossos corações.